Que história é essa que ele é persona não grata no Botafogo? Ah, ele é persona não grata no Botafogo porque ele era o carro-chefe, ele era o melhor jogador do time em 92. O Flamengo e Botafogo chegam à final, o Flamengo comandado por um veterano, o Júnior, e um time de crianças essas, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, mas tudo jovem, e o Júnior com 38 anos, que na época era quase que um veterano, mas jogando fino. E aí o Flamengo chega à final e contra quem? Contra um Botafogo, que tinha como carro-chefe o Renato, mas tinham outros craques jogando no time, era um time cheio, recheado de craques, mas o cara que estava decidindo as partidas era o Renato. Então virou um jogo entre o Renato e o Júnior. E o detalhe é que o Gaúcho, esse Gaúcho aí, era o centroavante do Flamengo. Na primeira partida da final, Flamengo e Botafogo, 3-0 para o Flamengo, e o Gaúcho fez um gol de cabeça, o Júnior fez outro gol, o Nélio fez o terceiro gol. No primeiro jogo da final, no primeiro tempo, 3-0 o Flamengo. Já acabou a final no primeiro tempo, porque o Flamengo cozinhou o segundo, e o segundo jogo o Botafogo tinha que meter os mesmos 3 para empatar. Então já era. E aí o que acontece? No dia seguinte a esse jogo, que perdeu de 3-0, como o Renato e o Gaúcho, embora jogassem em times diferentes, eram muito amigos pessoais, o Renato estava com o Gaúcho em casa, no condomínio dele na Barra, e era um churrasco do aniversário do pai do Gaúcho. Calhou de ser a semana do aniversário do pai do Gaúcho. Então vamos fazer um churrasquinho pra gente. O jogo podia ter sido 2-0 pro Botafogo, podia ter sido 0-0. Aquele churrasco ia rolar. Já estava programado. Estava programado. E jogador de futebol não é que nem a gente torcedor. Não fica vendo todos os jogos de Champions. Jogador quer jogar e o resto que se dane, entendeu? Então o churrasco estava programado. Só que foi 3-0. Aí o que acontece? O Tino Marcos, honrando o nome dele, teve um tino maravilhoso e no momento que ele ligou pro Renato, falou: Renato, olha só, você é o carro-chefe, você é o grande líder aí do Botafogo, tomou 3-0 ontem. Cara, a gente quer ir aí fazer uma entrevista aí pro Globo Esporte contigo. Ele, não, nem fudendo. Eu tô aqui com um gaúcho aqui, sacou? A gente tá relaxando aqui na piscina, vou dar entrevista não, chama outro. Aí o Tino teve esse tino de falar: o gaúcho tá aí? Porra, então deixa só a gente aproveita e já faz os dois, já faz Flamengo e Botafogo, não tem problema nenhum, e não sei o quê. Aí chega lá o Tino Marcos com as câmeras da Globo, e aí fazem cenas ali que tava do cotidiano da galera. O Gaúcho, aí você não perdeu pra mim? Agora bota a carninha na minha boca. O Renato foi e botou a carninha na boca dele. E aí a torcida do Botafogo, quando vê o Globo Esporte, no dia seguinte, no 3-0, tá vendo o seu grande ídolo, sabe, botando carninha na boca do flamenguista, tirando onda, 3-0. Cara, os muros do Botafogo foram pichados, fora traidor, sai Renato e não sei o quê. E o Renato não foi foi banido do Botafogo imediatamente, não jogou a finalíssima, o segundo jogo, que acabou 2-2. Inclusive o Flamengo fez 2-0, o Botafogo empatou, quer dizer, o Flamengo fez um 5-0 e o Botafogo empatou. É o jogo da arquibancada, né? Foi o jogo que a arquibancada caiu, o Renato não jogou ali. E aí ele é persona não grata até hoje no Botafogo por conta disso. Você vê, ele jogou em 3 grandes clubes do Rio, só não jogou pelo Vasco, mas ele foi treinador de 3 grandes clubes do Rio e só não foi treinador do Botafogo. Então o nome do Renato, e a famosa camisa 7, né, que tanto fala, Luiz Henrique, Túlio, não sei o quê. Se o Renato ganha esse brasileiro em 92, era a 7 do Garrincha, do Maurício, do Renato. Exatamente. Tanto que hoje, o Botafogo sem técnico, o nome dele não é nem cogitável. Não é cogitável. No Botafogo não é. Eu não sabia dessa história. Ele não é cogitável. O Botafogo tá sem técnico ainda. Verdade. E o Renato foi cogitado no Vasco, foi cogitado no Cruzeiro, que foi negado, e no Botafogo não se menciona o nome dele.